Oi, tudo bem? Bom, meu nome é Camila, sou filha da professora Sandra de Artes e para quem não me conhece, eu sou formada em Educação Física. Hoje eu trabalho com uma proposta educativa de movimentação humana. Por que educativa? Porque treino a treino, na verdade, aula a aula, eu procuro trazer informações atuais sobre a biologia humana. E aí, através das orientações e das práticas, eu estimulo o aluno a adquirir percepção enquanto ele se movimenta. Então, ele vai adquirindo percepção tanto nos treinos, nas movimentações de treino, quanto ele consegue transferir isso para a rotina dele, para a vida dele. E junto com esse processo, é possível a pessoa começar a reconhecer algumas possíveis desorganizações estruturais. E a partir dessa combinação de educação, estímulo de percepção e movimentação natural, é possível a pessoa ir se tornando cada dia mais eficiente morfofuncionalmente falando. E o que é morfofuncional? Morfofuncional é um conceito, na verdade, que unifica o que é estrutura, forma e função. Tá, vou explicar, para não ficar difícil. Se você olha esse esqueletinho aqui, e é por isso que ele está aqui, você consegue reconhecer que ele é um esqueleto que representa a forma humana, certo? Então ele é um esqueleto humano, ele não é um esqueleto de um cachorro ou de um gato. Ele é um esqueleto de humano e o que faz você reconhecer isso como um esqueleto humano é a forma dele. Então, aprofundando um pouquinho mais, se eu pensar em forma, vou chegar aqui mais perto. Se você olhar a forma da estrutura do joelho, você vê, então o ossinho aqui ele tem um formato e esse formato permite a função do joelho de flexão e extensão. Ele não consegue fazer muita rotação. Olha aqui o quadril, tá vendo que o formato da estrutura do fêmur é redondinho? E esse formato ele permite outras funções. Então você vê que o quadril, comparado ao joelho, tem mais movimento, porque a forma de cada um determina a função. Então, dependendo de como isso está organizado, ele vai ter uma eficiência diferente de quando se estiver desorganizado. Bom, para ficar mais fácil, a gente vai fazer uma prática simples para poder entender a teoria. Você vai ficar de pé, que é bom que já movimenta no caso de quem estiver sentado. Então você vai ficar de pé e vai procurar desabar o quanto você pode da postura, tá? Então não precisa exagerar, fazer força, mas desaba o quanto você pode. E aí nessa posição você vai inspirar fundo e soltar o ar. Procura respirar um pouquinho e vai percebendo, eu vou sair um pouco dessa postura, você continua. Vai percebendo como é que é a entrada de ar, se é fácil, se é difícil, se ela chega em várias regiões ou se ela foca mais em uma região do que outra, tá? E agora, se deu para perceber, volta para tua posição natural e aí você vai procurar manter a coluna vertical, tá? Vai trazer um pouquinho de verticalidade. Isso não significa virar robô, ficar retão, tá? Não é correção. É só uma sutil verticalidade para trazer espaço para a região torácica, espaço para a região abdominal. Imagina a coluna pela frente. Se dá pra... tem a coluna aqui, certo? Tenta imaginar a coluna pela frente. Tenta sentir em você. E aí você vai trazer espaço nessas vértebras. Então você vai procurar manter essa verticalidade. E aí agora, de novo, inspira fundo, solta o ar. Faz mais algumas vezes para você comparar com aquela outra experiência, né? Então, o ar, qual é a facilidade que esse ar entra? Quais são as regiões que preenchem de ar? Se já deu para você perceber,
É interessante você notar que quando você tem uma alteração da forma, você tem uma alteração da função. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa percepção de como você está organizado. Não para parecer um robô durante o dia. Ah, isso está certo, isso está errado. Não. Né? Inclusive, você pode ter percepção, você pode ter organização e mesmo assim ter naturalidade. Tá? Então, um dos objetivos do treino é vir trazendo essa percepção para que a pessoa consiga ter essa capacidade de controle na maneira como ela se movimenta, para que isso seja benéfico ao longo dos anos. Porque naturalmente ao longo dos anos existe uma deterioração estrutural, e quando eu falo em estrutura, na verdade eu não falo só em osso, tá? Falo em víscera, tudo que é composto por célula é uma estrutura. Esses desgastes, eles naturalmente vão acontecendo ao longo dos anos. Porém, se você não se mantém de maneira eficiente durante a sua vida, esses ajustes negativos, eles são acelerados, esse processo é acelerado. Tanto é que hoje a fragilidade não é só encontrada na terceira idade. Você tem hoje, por exemplo, adolescentes frágeis, crianças frágeis, adultos frágeis. Por isso que é muito importante você ter noção de si. E aí, novamente, eu vou frisar a importância de existir um processo de educação e de percepção, né? E trazendo informações de qualidade para que a pessoa encontre esse reconhecimento de como ela tá, como ela pode mudar, o que ela pode mudar. Porque só através desse reconhecimento e da absorção dessas informações é que eu consigo ter uma mudança. Bom, e agora eu acho que eu já falei demais, não sei se é muita informação, então vamos tentar partir para uma prática. E aí acho que, como eu já falei, é interessante essa prática para todo mundo que é uma pessoa que está viva. Então você vai deitar no chão, pernas e braços estendidos, e vai procurar perceber como é que está a distribuição de peso. Lembra, é importante sempre se perceber antes de ir para a prática, porque pela percepção antes da prática você vai trazendo esses reconhecimentos. Então observa como é que está a posição, por exemplo, dos pés. Eles estão apontados para cima? Não estão? Estão apontados para a lateral. Percebe o peso de uma perna e da outra. Se tem diferença nos apoios. Vai subindo um pouquinho. Vai perceber ali a região da pelve. Vai subindo para a coluna. Então a coluna é interessante observar que existe naturalmente uma curvatura, tá? A região ali da lombar não encosta no chão. Algumas pessoas vão ter uma curvatura maior, outra menor, mas essa curvatura existe. O que não pode existir é o excesso dela ou dor, né? Dores e incômodos. Vai subindo um pouquinho, percebendo como que é o apoio da região torácica. E como que tá também a região da cervical. Se você olhar aqui no esqueletinho, ó, ele também tem um espaço ali, uma curvatura cervical. Então a coluna não é uma coisa reta, mas você vai tentar perceber a distribuição de peso de toda a estrutura. Se você tem dor, observa como que tá a dor, como é que tá o incômodo. Por exemplo, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 para quem tá com incômodo, qual é essa nota? Para depois da prática a gente comparar. De meu cabelo, pra gente começar um movimento que na verdade a gente chama de chacoalhinho, e ele é interessante porque ele ajuda a trazer uma harmonização no nível de tônus, é uma harmonização do tônus, né? Tônus, tensão. Então ele traz essa distribuição de tensão, tá bem? Vou lá fazer pra vocês verem. Deixei aqui o esqueletinho pra você ter uma referência de imaginar que enquanto eu me movimento, enquanto você se movimenta, tudo dentro tá se movimentando também, tá?
Então você vai deitar, fez aquela percepção de como está a distribuição de peso. E você, aí um chacoalhinho que eu considero mais simples é com os joelhos flexionados, tá? E aí pelo apoio dos pés, você vai começar a gerar um movimento. Ele é um pouquinho esquisitinho, mas ele é bem bom. E esse movimento vai ajudando a liberar micromovimentos na coluna. Então você vai fazer um tempinho, vai respirar e observa se esse movimento ele passa pela coluna, a pelve movimenta, passa pela coluna esse movimento. Você sente que chega aqui no crânio ou não? Uma coisa interessante é você observar se você sente o movimento acontecer aqui na linha da cervical do crânio, ou se, por exemplo, a cabeça mais arrasta no chão do que movimenta, tá? E a ideia é você fazendo isso sem força. Então, o joelho não pode estar muito flexionado, senão não tem transferência de movimento. Também muito estendido, você tem pouco apoio para gerar o movimento. Então, escolhe uma posição onde você sente o peso distribuir no pé inteiro. E aí vai fazendo esse chacoalhinho. Tem vários tipos de chacoalhinho, mas esse eu considero o mais simples para começar. Certo? Se der vontade de espreguiçar, dá uma boa espreguiçada. E aí eu vou continuar a movimentação. Só vou pausar a câmera. Continuando essa movimentação, que a ideia é vir trazendo essa harmonização do tônus, a gente vai agora explorar um pouco algumas transferências de peso. Então vamos partir dessa posição que você estava ao fazer o chacoalhinho, tá? Se quiser já deixa os braços mais livres, não precisa deixar ele para baixo, tá? Aonde for confortável. E devagar vai transferindo o peso das pernas para um lado e para o outro. Eu não estou mudando muito a posição do pé, é só o peso dos dois joelhos, das duas pernas chegam no chão para um lado, em seguida chega no chão para o outro lado. E aí ampliando a movimentação, vê se a cabeça consegue acompanhar o movimento das pernas. Então você vai sincronizando a movimentação. Devagar. Vou continuar a movimentação agora de costas. Então, ó, tô fazendo a mesma movimentação que eu tava fazendo agora há pouco, só que outro ângulo. Deixa a cabeça devagarinho acompanhar o peso das pernas. E quanto mais lento, a ideia também é você perceber como que é, por exemplo, a torção que acontece para a direita, a torção que acontece para a esquerda. É igual? Tem diferença? E conforme você vai se percebendo, você vai fazendo essa pesquisa. Enquanto você vai movimentando e liberando, você vai fazendo essa pesquisa sobre a maneira como você se organiza, como você se sente. Bem lento. Vou continuar o movimento. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Braços e pernas afastados, ó. Então, barriga para cima, tudo em extensão. A ideia é devagar, virando de ladinho e colocando tudo em flexão. Então, braços e pernas em flexão. Volta lento, meio que desmanchando e vai voltando para tudo em extensão. Aos pouquinhos vai virando lá para o outro lado. Braço e perna desliza no chão, vem para flexão. Vai respirando enquanto faz a movimentação.
Se você tiver facilidade, vai tentando fazer devagar, porém vai tentando fluir. Como se cada articulação quisesse conversar entre si. Você sabia que a gente tem mais de 300 articulações? Vou começar agora o vídeo de outro ângulo para aumentar a movimentação, certo? Então, você está deitado e devagar fazendo a transferência de peso de um lado para o outro, certo? A ideia agora é quando você deitar de ladinho, você vai usar o apoio das mãos ou dos braços e sentar de ladinho. Ó, as pernas como é que estão. Aí volta, ó, mergulha pro chão, derrete, chega macio no chão. Voltou para a posição do meio, tudo em extensão. Virou de ladinho pro outro lado. E aí sentou pro outro lado. Então é legal você observar como é que tá a mobilidade para sentar desse lado, como é que tá a mobilidade de quadril para sentar do outro lado. Você consegue manter a coluna organizada ou tá um pouquinho inclinado? Vai procurando pesquisar sobre a sua movimentação. Volta mergulhando de novo. Vai desmanchando pro chão. Virou pro outro lado. Senta de novo. Observa como que tá a organização da coluna. Se é confortável, se não é, se o pé fica assim, se fica assim. E lembra, não tem muito certo e errado. A ideia é você ir desmanchando o que é excesso de tensão, o excesso de tônus. Então a ideia é você se movimentar com menos força possível. Vou passar mais uma opção desse tipo de movimentação de solo. Na verdade, assim, tem muitas. Eu tô tentando resumir. Resumir para você aprender, não resumir porque é melhor fazer essa receita de bolo. Não é receita de bolo, tá? Então, deitado, tá? Se der, braços estendidos, braços lá pra cima. Senão, você vai deixar numa altura mais confortável. Aí, deixa uma perna esticada, um joelho estendido e o outro flexionado, certo? Pelo apoio do pé do joelho flexionado, ó, devagar, sem força, pelo apoio, você vai virando de barriga para baixo. E aí, bem lento, é que não sei se vai dar para ver, vai usar o apoio da mão e volta pelo empurrar das mãos. Da mão, na verdade. Tá? Vou fazer lá pro outro lado, ó. Outra perna. Empurrou. E agora pelo apoio da mão, volta. Vou fazer mais pra baixo. É interessante você tentar fluir de um movimento para o outro, como se não tivesse começo, meio e fim. Uma ideia legal é você tentar imaginar todos esses fluidos dentro de você e você quer movimentar isso de um lado para o outro, levando os fluidos para todas as regiões. Vou incluir um movimento. Empurrou com o pé. Quando deitar de barriga para baixo, ó, aproxima joelho e cotovelo de um dos lados. Então é legal você observar como é que tá essa movimentação pro quadril, como que é para fazer olhando para esse lado.
Aí volta de barriga pra cima pelo apoio da mão. Vai virando lá pro outro lado. Mesma coisa de antes. E aí agora aproxima joelho e cotovelo do outro lado. Observa como é. E volta de barriga pra cima. Certo? Depois que você realizar toda essa movimentação que eu propus, ou pelo menos alguns movimentos, é interessante você de novo deitar e procurar perceber como é que tá a distribuição de peso para ver se teve alguma alteração. Essa experiência de se perceber deitado antes e depois da movimentação, ela na verdade pode ser de outras maneiras, pode ser em pé, pode ser no caminhar, pode ser a proposta de alguma movimentação para perceber antes e depois, então tudo vai depender. Mas hoje, como a gente fez a proposta se percebendo a partir da posição deitada, terminou a movimentação, se percebe novamente a partir da posição deitada. Então observa como que estão as distribuições de peso, quem estava com dor, incômodo, excesso de tensão, percebe como que tá, né, de 0 a 10, como que tá aquela nota daquele incômodo, daquela tensão, e observa no geral como é que tá essa organização. O chão, ele é um grande aliado pra gente tentar trazer essa harmonização do tônus. E além dele ser um grande aliado para a gente trazer essa harmonização do tônus, né, ou seja, tirar o excesso de onde está em excesso e trazer um pouco de ativação onde está com falta, além dele ter esse papel, né, e eu brinco com alguns alunos que se você está sentindo o chão duro, na verdade não é porque ele é duro, é porque você está duro. Então a gente tem que ir massageando para ir liberando esse excesso de tensão. E além dele ter esse papel, também na construção da própria força. Você pega um bebê, ele vai construindo essa força através do chão. Aí algumas pessoas perderam algumas capacidades, não estão eficientes em algumas movimentações, porque deixaram de entrar em contato com essa movimentação, com essas possibilidades. Então todo esse trabalho não é um trabalho de regressão, é um trabalho de movimentação humana baseado na estrutura humana. Por isso que são movimentos livres. A estrutura humana é muito complexa, então não tem porquê eu simplificar fazendo um movimento para uma articulação, sendo que eu tenho mais de 300. As ações naturais humanas, elas são limitadas, né? Então você tem algumas, por exemplo, o engatinhar, o rastejar, o saltar, o pular, o agarrar, empurrar, enfim, tem algumas, mas elas são limitadas. Mas a combinação entre elas é que torna toda essa complexidade possível. Esse é um vídeo acelerado mostrando algumas das combinações e das possibilidades que você pode fazer só usando o próprio chão. E aí ainda se você souber combinar isso com vários tipos de ambiente, vários tipos de materiais, você vai tornando essa estrutura cada vez mais inteligente, cada vez mais resiliente. Então, o pedido que eu faço é que você não se movimente por se movimentar. Procura ter informações, procure profissionais que tenham qualidade no trabalho, na proposta, para que você encontre um propósito ao se movimentar, né? Se movimentar é pra vida, não é pra você ficar com a bunda dura, não é pra você ficar com o abdômen trincado. Você acaba tendo algumas consequências estéticas, mas o objetivo é saúde, é você estar bem, é você ter autonomia, é você poder fazer o que você quiser, o que você puder, enquanto você estiver vivo, tá? Então é esse o pedido. Muito do que eu trouxe aqui de conhecimento eu aprendi com o professor José Augusto Menegatti, as professoras, né, Carla e a Simone. Então, se você quiser ter mais informação desse tipo, você pode me seguir, pode seguir a página do Menegatti ou dos profissionais que fazem os encontros de estudos com Menegatti. Essas movimentações que eu separei hoje para passar para vocês são movimentações muito interessantes para fazer de manhã quando acorda ou então à noite antes de dormir, porque você vai trazendo essa harmonização, essa distribuição de pressão, né? As articulações têm pressões que, dependendo de como está organizado, você vai
desequilibrando essas pressões. Então é muito interessante fazer esse tipo de movimentação nesses momentos. Mas também, se agora que tá todo mundo em casa, trabalhou um pouquinho sentado, deita no chão, dá uma espreguiçada, pode usar a cama se o chão ainda estiver muito desconfortável. E esse tipo de movimentação não é só para quem tem dor, né? Como eu falei anteriormente. Hoje eu tenho clientes de todos os tipos, né? Pessoas que vêm para mim com muita fragilização e pessoas que não estão frágeis, mas podem cada vez mais melhorar a sua movimentação. Então, a intensidade do treino vai variar. Então, essa movimentação, ela tende a ser uma movimentação de baixa intensidade, apesar da intensidade ser muito particular. E aí, aos poucos, a gente vai construindo todas essas possibilidades com o objetivo de organização da estrutura, organização da forma e da função. E é isso. Espero que você tenha entendido alguma coisa do que eu falei. E qualquer coisa, me manda mensagem, manda pela minha mãe, a gente vai se falando, tá bom? Obrigada, até a próxima!